Muito obrigado, Felipe, por topar participar aqui do nosso KyopoCast. Show, obrigado pelo convite. Bom, nosso programa sempre começa com uma autoapresentação, o famoso Thiago Sogué, tá? Então eu vou pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes, para eles entenderem um pouquinho de por que você foi chamado. Bom, meu nome é Felipe Lee, em coreano Lee Hae-jun. Nasci aqui no Brasil, sou filho de 2 pais coreanos, né, que imigraram alguns anos atrás. Sou psicólogo formado aqui pelo Mackenzie, tenho uma especialização em análise do comportamento, que é a abordagem que eu sigo aqui dentro da psicologia. E desde 2015, se eu não me engano, 2015, atuo na área, né, clínica, trabalhando com isso. Boa. A minha pesquisa está bem parecida, né? Acho dificilmente ela vai estar errada. Se tiver errada, é culpa sua, porque foi baseada no seu currículo no LinkedIn, né? Então vamos lá. Felipe Lee é psicólogo e analista do comportamento, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhou durante um bom tempo na área de recursos humanos em empresas como o Grupo Abril, Hyundai Motors do Brasil, entre outras. E hoje trabalha em seu próprio consultório como clínico e analista do comportamento, com enfoque em crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, esportistas, atletas e adultos em geral. Analista do comportamento. O que seria isso? Dentro da psicologia, a gente tem várias vertentes, né, para enxergar o ser humano, para entender o ser humano. E uma delas é a análise do comportamento, né, em que a gente entende o ser humano através de como ele se relaciona com o meio em que ele está. Então, o que a gente tenta focar é compreender o comportamento humano. Entendi. Você diz várias vertentes, então tem outras, algumas outras vertentes que a gente talvez tenha mais familiaridade com o nome, por exemplo. A gente pode pensar na psicanálise, que acho que é a grande ciência, não sei se ciência, né, mas é a grande área precursora da psicologia, né, que veio um pouco da filosofia, etc. Tem a psicanálise, tem a psicologia cognitiva, tem a psicologia junguiana. Então tem várias outras abordagens, né? Tem a fenomenologia, a gestalt terapia. Nossa, é bastante, então. Várias. E um psicólogo tem que conhecer todas essas? Durante a faculdade, você acaba tendo, né, uma passagem assim, muito superficial pelas principais. Então, pela psicanálise, um pouco pela análise do comportamento, pela psicologia junguiana. Você fica mais concentrado naquelas grandes áreas, né, as mais famosas, vou dizer assim. E aí depois, conforme o profissional vai se especializando, ele vai escolhendo como que ele enxerga o ser humano, assim, sabe? Então, ele vai se especializando e vai encontrando sua área de atuação. Mas assim, tem muitas, cara. Tem psicologia positiva, que é uma psicologia um pouco mais recente, que é muito usada pela galera dos coaches, etc., né? Desse mundo mais empresarial. Então, assim, abordagens a gente tem várias, assim. E o psicólogo, ele não necessariamente ele precisa conhecer todas, né? Mas ele acaba passando muito pelas principais e é isso. Mas aí, depois, na faculdade mesmo, você escolhe qual você se identifica mais e aí você escolhe para qual você vai? Ou depois de formado, você continua estudando para saber qual que vai ser a sua área de atuação, a sua abordagem, né? Na faculdade, assim, a faculdade de psicologia ela costuma ter 5 anos, né? E 5 anos é tipo um curso meio que introdutório, assim. Se for fazer uma comparação meio tosca, é como se fosse a medicina, assim, sabe? Você entra, você faz a medicina, acho que 6 anos de estudo, e depois você faz a residência médica, que é onde você quer se especializar. A psicologia é mais ou menos assim, né? O curso ele te dá uma gama assim geral para várias coisas, um olhar muito genérico, e aí depois disso o profissional ele já está apto para atuar, na verdade, né? Só que o estudo é necessário, porque você acaba tendo um conhecimento muito superficial de tudo, assim. E aí chega a ser natural que o profissional, que a pessoa que se forma em psicologia, ela vá procurar outras abordagens depois, ou se especializar em alguma coisa, sabe? Acho que estou entendendo, mas então, por exemplo, vamos só para a gente entender um pouco melhor. Você sempre quis ser psicólogo? Cara, pelo que eu me lembro, desde do meu 2º ano assim, do ensino médio que eu quis. Eu já pensei em fazer arquitetura, já pensei em fazer veterinária, já pensei em fazer direito, já pensei em fazer. Já cheguei a pensar em fazer jornalismo, mas eu sempre
tive uma pulga atrás da orelha que era assim, putz, eu queria entender o comportamento humano. Por que as pessoas são do jeito que elas são? Por que elas se comportam daquela maneira? E quando você decidiu ir pro psicólogo, quando você decidiu fazer psicologia, você já tinha ido para um psicólogo, por exemplo? Nunca tinha ido, mas quando eu decidi fazer, eu conversei com alguns amigos do colégio ali e tal, e aí uma das minhas amigas, a mãe dela era psicóloga. E ela falou assim, pô, caramba, né? Você quer fazer psicologia? Pô, vou pedir pra minha mãe preparar um material pra você. E ela preparou, assim, tipo, umas reportagens bobas, assim, que você pega na internet e tal. E ela imprimiu lá, tipo, um calhamacinho, assim, de páginas, explicando um pouco sobre o que era psicologia e tal, etc. E aí eu li aquilo e falei assim, caramba, acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Então, desde o meu segundo ano, assim, metade do segundo ano, que eu já tenho uma coisa meio que fixa na cabeça que eu queria fazer psicologia. Porque, assim, é normal a gente escolher a profissão quando criança baseado na imagem que você tem de uma profissão, né? Então, você quer ser jogador de futebol, você quer ser médico, você tem uma imagem do que é. E o psicólogo, a imagem que a gente tem é sempre o cara deitado no divã, um cara com bloquinho anotando, né? A gente não vê muitas o psicólogo em ação. É, porque o trabalho Era a imagem que você tinha da profissão na época? Na época, sim. Mas eu não estava preocupado com a minha atuação prática, assim, vamos dizer assim. Eu estava mais preocupado no que eu ia estudar. Porque era isso. A minha grande motivação para fazer psicologia foi isso. Tentar entender por que a gente se comporta de determinada maneira, assim, sabe? Então, é o que eu fui buscar, assim, sabe? Então, tanto é que depois de muito tempo de formado, assim, tal, hoje eu posso dizer que, putz, caramba, era isso que eu queria fazer, assim. Tanto é que quando eu saí da faculdade, o que eu fui fazer, na época, era trabalhar em empresa, que era o que dava dinheiro e era o que, né, você podia conseguir trabalho logo. Para um psicólogo. Como psicólogo. Então, eu fui trabalhar com recursos humanos em empresa. Que eu imagino que você não deve ter prestado o vestibular imaginando que você ia trabalhar com recursos humanos. Não, exatamente. Então, assim, o caminho que acaba surgindo, que é mais fácil, é justamente isso, assim. O caminho das empresas acaba sendo mais tentador, porque assim, você acaba ganhando dinheiro para isso, né? Tem uma rotina um pouco mais estabelecida e não tem tanto investimento seu, né? Você não precisa abrir um consultório. Não precisa abrir um consultório. Acho que mais do que isso, assim, o problema, assim, né, modo de dizer, né, mas a psicologia em si, ela requer muito investimento. Acho que todo profissional da área da saúde, na verdade, assim. Então, por causa de estudo, você diz? De estudo, tempo, dinheiro, porque assim, eu não sei como é que são as outras áreas, mas comparando com medicina, se for parar a pensar, o cara estuda por 6 anos na medicina, depois ele tem que gastar mais 2 anos fazendo a residência, assim. Ele fica muito tempo fora do mercado, assim, sabe? Que na visão de um comerciante, é difícil entender que gasta dinheiro, porque a sua matéria-prima, o seu trabalho, está na cabeça. Sim. Você não precisa comprar alguma coisa para revender, você não precisa comprar uma coisa para montar, construir. Por isso que é difícil para talvez de um comerciante entender que demanda dinheiro, né? Mas isso é bizarro, porque o próprio psicólogo ele tem problemas com isso, assim, sabe? Dessa questão financeira envolvida, assim. Tanto é que só depois de muito tempo que você vai perceber que, assim, no começo da sua profissão, tem um investimento que acaba sendo monetizável, vou dizer assim, porque aí você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar horas de supervisão, você tem que procurar profissionais mais sêniores, assim, professores, pessoas mais experientes para você poder discutir o seu caso, porque muitas vezes por mais que você tenha se formado, você não está pleno com a sua profissão, com a sua atuação, sabe? Com o seu olhar clínico, vou dizer assim. Então, às vezes você precisa de supervisão, então isso normalmente é pago, você precisa fazer uma especialização, e aí fazendo uma especialização é mais tempo, mais dinheiro. Então, assim, depois de muito tempo eu fui perceber que o curso da profissão da psicologia, no começo, ele requer muito investimento de tempo, dinheiro, que acaba sendo dinheiro no final das contas. Entendi. Né? Entendi. Então é mais ter um... Como é que fala? Como se fosse um apoio no começo para você poder se estabilizar, né? De certa forma, sim. Na verdade, acho que até depois de muito tempo de formado, profissionais experientes acabam tendo, tipo, por exemplo, o que a gente chama de supervisão. Que é, por exemplo, eu chegar num cara, né, num psicólogo, um terapeuta mais experiente do que eu, ou em algum... de tempo, até mesmo determinada área, em que eu vou lá meio que não como me consultar, mas eu vou tirar dúvidas sobre o caso, assim, sabe? Vou apresentar o caso para ele putz, você acha que eu tô indo no caminho certo? Você acha que eu tô indo, né, por aqui? O que você acha? Você acha que minha avaliação tá boa? É algo como uma segunda opinião, por exemplo. Mais ou menos isso, né? uma segunda Porque opinião. Geralmente quem tem um convênio médico, vai no médico, aí o médico fala, você precisa fazer fisioterapia. Acho que eu vou no outro médico para ver se eu preciso operar. Eu quero operar já de uma vez. Mas Só que você não consegue fazer isso com um psicólogo, né? Você não consegue ir um, depois outro e ficar avaliando
Qual que te agrada mais? Ou dá pra fazer isso? Não, dá pra fazer isso, mas o que eu quero dizer é que eu, enquanto profissional, preciso, às vezes, me consultar com um cara mais sênior pra poder tirar dúvidas sobre o caso, entendeu? Uhum. Então... E isso é normal? É uma rede de apoio ou é algo pago também? É algo pago, assim. Tipo, é como se eu estivesse me consultando com um cara mais experiente pra tirar dúvida, entendeu? Entendi. Então, normalmente... Isso é normal. Isso é normal. É uma coisa que, assim, tipo... eu já fiz supervisão com vários outros profissionais, professores meus, das minhas especializações que eu já fiz, etc. Porque muitas vezes, por exemplo, tem psicólogos que são dedicados a algumas áreas específicas. Putz, o cara trabalha só com drogadição, por exemplo. Esse cara ele gosta muito de trabalhar com suicídio e depressão, por exemplo. Esse cara trabalha mais com, sei lá, com transtorno de personalidade. Às vezes você pega um caso, né? Putz, o cara tá indo para um caminho assim, eu não tenho tanto know-how, já estudei e tal, mas não tenho tanto conhecimento sobre essa área. Então, às vezes, você precisa de uma supervisão com alguém mais experiente para poder pegar dicas, sabe? Ver se a sua análise clínica ela está fazendo sentido, se ela está coerente, se a sua forma de atuar em cima do caso está fluindo. Outras vezes, o que pode acontecer é, tipo, o caso não estar avançando. Né? Então, acho que quem está escutando, né, se já fez terapia em algum momento da vida, às vezes pode ter sentido que chega um momento que, putz, parece que a terapia ela tá meio que morosa, uma coisa meio que, putz, parece que não está avançando, parece que a gente está sempre patinando. Pode ser um problema do indivíduo, pode ser um problema do terapeuta, sabe, que não está sabendo conduzir. Então, às vezes, o próprio terapeuta ele percebe, putz, eu estou percebendo que eu estou patinando aqui, então talvez eu precisaria de uma supervisão para tentar entender o que eu estou meio que, sabe, vacilando, vou dizer assim. Onde que eu estou meio que errando na condução do caso. E geralmente quando você vai fazer a consulta, você pega outro analista de comportamento ou você tenta pegar algum que é especialista em uma outra abordagem? Depende muito do caso, mas eu acho que assim, por uma questão de visão de mundo, é melhor você procurar pessoas que têm a mesma base teórica que você, sabe? Então assim, não tem como eu, enquanto analista do comportamento, fazer uma supervisão com um psicanalista, sabe? Tipo, são áreas completamente diferentes. Você não acaba só debatendo. A gente só vai discutir, porque assim, as nossas visões de mundo, as nossas visões de homem, elas são muito diferentes. Então, não vai ser... Pode sair uma coisa produtiva, né? Obviamente, né? Acho que a troca sempre é muito importante, mas às vezes pode sair muito mais discussão do que coisas para agregar, sabe? Então, mas vamos lá. Você é um psicólogo, você é um cara que estudou, você conhece essas áreas. Como que alguém que não conhece essas áreas e pensa em determinado momento, putz, acho que eu precisava de um psicólogo, e aí ele vai escolher que tipo de abordagem ele vai fazer? Como que seria a forma correta de fazer essa escolha? Eu acho isso uma boa pergunta, mas assim, é uma coisa que poucas pessoas se preocupam. Porque não precisa se preocupar. Assim, no final das contas, o cara que está ali atrás do divã, né, vou dizer assim, né, mas o cara que está ali do outro lado da mesa é um cara que está apto, de certa forma, a lidar contigo. Assim, independentemente da abordagem. Porque a abordagem teórica ela só é o pano de fundo que o cara vai usar, né, que o terapeuta, o psicólogo vai usar para poder intervir em cima das suas questões, sabe? A não ser que, por exemplo, a gente esteja falando de temas muito específicos, de questões muito específicas. Então, por exemplo, autismo. Autismo, claramente, as evidências do mundo inteiro mostram que o analista do comportamento tem muito mais repertório para lidar com o caso de autismo, por exemplo, do que um psicanalista, entendeu? Tem algumas tem pesquisas tipo assim que evidenciam muito. Mas a gente não tem, que não é isso, não tem acesso a isso, né? Mas normalmente nesses casos o que vai acontecer é o médico em questão, vou dizer assim, né, que está no caso, ele vai falar, putz, sei lá, um pediatra pegou uma criança que é autista, por exemplo, vou usar um exemplo mais assim simples. Ele mesmo vai falar, putz, seria bom se o seu filho ou sua filha seguisse terapia com analistas do comportamento. Ele vai mais ou menos te direcionar. No caso do autismo, por exemplo, quem dá o diagnóstico é um médico. Sim, é um diagnóstico clínico, exatamente. Tem psiquiatra? É um psiquiatra. Tem algum psiquiatra, até um pediatra ele pode dar, né, dependendo da idade, porque tem alguns... esqueci o termo, mas... Tem alguns critérios para que a gente diagnostique uma criança, um indivíduo com autismo, que na verdade não se fala mais autismo, a gente fala de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. É que essa palavra está na boca do povo que está assistindo a novela da advogada. Do Netflix. Né? Aí que eu estava tentando entender se essa palavra quer dizer um grau de autismo
Mas na verdade é o termo correto hoje para falar do autismo. Então. Sim, porque no autismo a gente tem um espectro, né? Então a gente tem tipo uma faixa gigante, né, de condições que fazem com que uma pessoa seja considerada autista. Então, por exemplo, no caso da novela, é que eu não assisti ainda, tá? Mas do pouco que eu vi um pouco minha esposa assistindo, acompanhando. Nossa, agora acho que milhões de ouvintes pararam de ouvir o podcast agora. Poxa, eles não estão vendo a novela, já desistiram. Mas eu vou assistir, é uma novela também interessante. Mas assim, o que acontece é que, assim, do pouco que eu vi, ela é uma pessoa, por exemplo, que a gente chamava de, um tempo atrás, do pouco que eu conheço, é um autista de alto funcionamento, que era um cara, aquele metódico. Não metódico, mas aquele cara meio gêniozinho. Tá. Porque a pessoa, tipo, você vê assim... Tipo o Messi, que o pessoal fala. Exatamente. Você acha que o Messi é autista? Cara, não sei. É teoria da conspiração? Pode ser um pouco disso, porque, de novo, tem que entender um pouco dos critérios ali, né? Tipo, o cara tem um nível de socialização, o cara casou, tem filho, então... Né, não sei, né? Não que os autistas... Né, não que quem tá no espectro não possa fazer isso, mas... Não sei se ele é autista. Ele pode ter um problema de socialização, que é um dos critérios para você diagnosticar, mas... Quer dizer que é só isso, sabe? Você sabe que tem mais novelas coreanas que falam do espectro autista, né? Sim. Você chegou a assistir alguma das outras duas? Não. Uma é do Good Doctor, Good Doctor, que virou até uma série americana. Tem Sim. uma série americana baseada nela. Na Globoplay, né? Acho que sim. Tem que passar na Globo. Certo, assistia na no Globo, Globoplay, sim. E tem a It's Okay Not to Be Okay. Essa é outra que eu preciso assistir. Aí essa já é um autista, uma pessoa que tem um espectro autista mais infantilizado. Assim. Sim, exatamente, mais infantilizado. Então, assim, por isso que a gente fala que está no espectro. Assim. Então, por exemplo, eu não tenho tanta experiência com autistas, assim, né? Mas eu já atuei, por exemplo, com um caso que era de alto funcionamento. O cara, tipo... Ele estava se formando em medicina, ou era formado em medicina, e depois estava fazendo engenharia, assim, sabe? Só que ele tem algumas habilidades cognitivas muito boas, mas em contrapartida, tipo, o lado social, o cara sofre muito, assim, sabe? Habilidade cognitiva seria o quê? De novo, varia muito por causa do espectro, mas o cara pode, tipo, fazer conexões muito rápido sobre determinados assuntos, assim. O cara pode, sabe, ser, tipo, aquela típica imagem do gênio que a gente está acostumado a ver, assim, sabe? Então... Tá. Sabia que em 2002, em dezembro de 2002, no inverno, eu fui fazer um mochilão na Coreia. Né? Uma feira do Sonda, a Marindog, né? Ela fez um roteiro para mim. O começo do meu mochilão era numa cidade chamada Cheonju, que ela é muito famosa pelo bibimbap. E ela é famosa também porque dizem que, pelo menos a cidade fala, alega, que a impressora foi inventada lá. Tipo, antes de Gutenberg ter feito a imprensa, monges budistas lá já trabalhavam com algo parecido. Tem até um museu. E é muito legal a cidade. E lá tem uma fundação chamada Fonte do Amor, Saransham, né? Que cuida de pessoas com autismo, né? E são vários níveis diferentes. E como que funciona lá? É como se fosse um grande dormitório, uma grande faculdade, por exemplo. Então tem os prédios, e cada prédio tem um apartamento. Nesse apartamento moravam mais ou menos de 6 a 7, até 8, que eles chamam de irmãozinhos. Eles chamam as pessoas que moram lá, os autistas, de irmãozinhos, né? E aí, para cada apartamento, durante o dia, ficam 2 monitores. E à noite fica um, que é para ajudar a dormir junto. E eles colocam níveis diferentes de socialização junto. Então, tem uns que são bem... Como é que fala? Não socializam nada. Eles tem muitos prejuízos, né? Tipo... Ele fica o tempo todo só sentado, só olhando para o nada. Isso, exatamente. E aí tinha alguns que já são muito mais sociáveis, que você fica até na dúvida, assim... Será que essa pessoa realmente é autista ou não teve, sei lá, uma educação apropriada, alguma coisa assim? E aí eu cheguei num dia para começar o trabalho voluntário, e eu fui de trem para a região, o trem atrasou. Aí eu cheguei já quando todo mundo já tinha tomado café, estava cada um nos seus alojamentos. Aí a freira me recebeu, aí a freira falou assim, você está atrasado, tá sem uniforme também, vai direto lá para a sala. Aí eu fui lá para a sala, para o dormitório, aí eu me apresentei como voluntário, falei que eu vou ficar aqui 15 dias fazendo meu trabalho voluntário. Legal. Aí me receberam, aí falou que na hora do almoço, eles mandam os mais, sei lá... Inábeis. Eu tô com medo de falar uma forma meio ofensiva, tranquilo. Mas assim, os mais sociáveis, os que compreendiam mais as coisas,
eles mandam pro refeitório para ajudar a montar as mesas. Sim. Entendeu? Aí eles falaram, vai lá junto com eles para ajudar a montar a mesa. Aí eu fui junto com mais 2 irmãozinhos. Eu tava lá ajudando a montar a mesa. Aí uma das monitoras de outra sala que não me conhecia chegou. Ah, você é um irmãozinho novo. E aí meu coreano travou. Aí eu ficava assim, não, eu sou... Aí ela, tá tudo bem. Vai, manda bala aí. Aí eu, puta, mano, já era. Vou entrar no personagem. Aí eu montei lá, aí eu sentei, aí chegou o resto da minha turma, os monitores sentaram, comeram. Aí a professora, ela via pra mim, dava um tapinha nas minhas costas. Aí quando ela encontrou a monitora da minha sala, ela falou assim, tem um irmãozinho novo na sua sala, né? Ele é bem espertinho, né? Aí ela olhou assim, quem? Ele aqui apontou pra mim, você tá louca? Ele é voluntário. Não, eu juro, sabe? Não sei se você já viu aquele vídeo lá que a mulher fraga uma deputada que foge da Assembleia. Tipo, Sim. você trabalha e ela sai correndo. Foi a mesma coisa. Ela olhou pra mim e saiu correndo, assim, não voltou mais. Mas nessa época foi muito legal. Cara, eu trabalhei durante muito tempo, assim, 15 dias, é muito tempo, né? Que foram dias. Puxado. É bem puxado, assim. Eu tive uma folga no domingo, depois voltei na segunda de novo. E eu cheguei a pensar assim, cara, tinha muitas vezes que assim. Achei que esse aqui é mais espertinho aí. Qual que é a diferença dele comigo? Por que ele tá aqui como irmãozinho e eu tô aqui porque ele parece normal? O que acontece é que ele, de novo, né? Não é muito minha área, mas assim, tem alguns níveis de hiperfoco, às vezes o cara fica concentrado só numa coisa, né? Então, tem algumas coisas que fazem com que, socialmente falando, ele até possa se virar, mas que ele tem algum tipo de prejuízo de maneira geral, assim, sabe? Tanto é que, assim, dependendo do grau onde o indivíduo está no espectro, você precisa de acompanhamento quase que, tipo, 24 horas por dia, assim, sabe? Tipo, Entendi. É porque lá era uma instituição, assim, que cuidava das pessoas abandonadas. Então, todos, não eram as pessoas que frequentavam lá, não eram que os pais mandaram os filhos lá porque está com autismo, eu acho que lá ele vai estudar melhor. Eram crianças que foram abandonadas, né? Sim, geralmente. O que é normal, sim, né? Mas assim. É muito recorrente. Acho que é recorrente, ainda mais se a gente for pensar dentro da sociedade coreana, assim, né? Então, eu acho muito legal trazer, tipo, esses assuntos, assim, à tona através das novelas, porque, não vou dizer sensibilizar, mas traz um pouco daquela coisa, assim, sabe? Lógico que tem uma questão, né, fantasiosa, né, tipo, de você querer embelezar, né, o transtorno, mas ainda assim eu acho que é interessante. Por exemplo, tem uma novela que é recente, acho que do ano passado, desse ano, Our Blues. Sei, que tem uma personagem com síndrome de Down. Isso, tipo, é muito legal, assim, sabe? Uma coisa que, assim, putz, você vai pensar em Jeju, que é uma região super, né, super fechada. Uma província que tem uma comunidade muito, né, muito deles ali. Conservadora tal. Tipo, de repente, né, putz, caramba, tem uma menina aqui que tem síndrome de Down. Então, assim, eu tô achando muito legal. E acho que, além disso, também, eles trouxeram temas interessantes, assim, sabe, ali. Tipo, nessa novela. Então, eu acho legal. Tem a personagem que tem depressão. Isso, exatamente. Dá a impressão de que a Coreia é um pouco avançada nisso, mas na realidade eu acho que não é, né? Será que a gente consegue analisar isso? Avançada em relação a identificar que existe a saúde mental. Eu acho que não. Do pouco que eu conheço lá, por exemplo, pensando na minha área, na minha abordagem, análise do comportamento, ela está muito focada lá na Coreia, porque eu já vi alguns trabalhos, em lidar com crianças autistas, com pessoas autistas. Porque é o método ouro, assim, para você lidar com uma criança, com um indivíduo que tem autismo, assim, sabe? Só que a análise do comportamento ela não se resume só a isso, assim. Então, assim, na Coreia tem uma questão de saúde mental forte, mas eu não acho que eles são avançados, assim. Porque se você for ver, lá tem os maiores índices de suicídio. Eu ia comentar isso. Será que não é consequência disso? Já que é um país que tem índice de suicídios muito alto, principalmente em países mais desenvolvidos. Eu li uma matéria agora, né? Porque a gente está em setembro, e setembro é o mês do Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio. Eu li uma matéria que fala assim, que ao mesmo tempo que nos países desenvolvidos o índice de suicídio está baixando, em países da América Latina e na África está subindo. Como se... Não que ele dá a entender isso, mas na minha interpretação parece que está meio que
suicídio e depressão meio que ligado ao grau de desenvolvimento do país. E a minha interpretação não é que o país fica desenvolvido e as pessoas têm mais depressão, é que você consegue identificar mais. Sim, exatamente isso. Você consegue identificar mais, você consegue colocar políticas públicas, você consegue, sabe, introduzir tratamento e etc, etc, etc. Só que assim, por exemplo, no caso do Japão, da Coreia, tem uma questão muito cultural ali em termos de sociedade, né, que é muito forte, assim, né? Então, por isso que é uma coisa que, especificamente lá, nesses dois países, não sei como é que é na China ou nos outros países ali do leste asiático, é muito forte, assim, sabe? É que aí você não vê matérias de cantores, atores se matando e se suicidando de outros países, mas parece que na Coreia vira e mexe acontece direto, né? Vira e mexe acontece, mas assim, de novo, eu não moro lá, não sei como é que são as políticas para isso, mas assim, eu acho que peca-se um pouco ainda, né? Porque a sociedade em si ali acha que talvez falar sobre isso ainda seja uma coisa muito tabu, muito difícil, etc. Até porque eu também estava vendo alguns dados, mostra que é muito mais... Tem muito mais casos de suicídio entre homens. Só que na Coreia parece que é um número mais equilibrado. No geral, né, parece que nos países europeus, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, geralmente quem tende a ter mais casos de suicídios é o sexo masculino. E na Coreia a gente vê bastante casos do sexo feminino. Eu acredito que é muito decorrente também do ambiente muito hostil que tem para as mulheres. É um país muito machista e também com muita pressão, principalmente, geralmente são vítimas de chantagem, como é que fala? Tem aqueles... pornô de vingança, né? Que vazamento de vídeos e fotos é muito trabalhado em cima disso, né? Pode ser. Não saberia responder muito sobre... Né? Não saberia pensar nisso, assim. Não saberia como dizer, mas... É engraçado não saber desse dado, não. Mas, de fato, assim, lá é um país que tem altos índices de suicídio, de depressão, mas acho que... eu acho que a Coreia, de alguma forma, tenta lidar com isso. Mas claramente a gente vê, tipo, por exemplo, eu atuando aqui no consultório aqui no Brasil, eu já cheguei a atender muito por cima, assim, alguns adultos, assim, coreanos. Adultos, assim, que migraram, assim, tipo, 50 anos, 40 anos. Vira e mexe, às vezes me procuram. Putz, você fala coreano? Porque, sei lá, meu pai ou meu avô tá com alguns sintomas ali de depressão, tal, não sei o quê. Mas tá com resistência para procurar um terapeuta, coisa do tipo, assim, tal. Vira e mexe eu vejo, assim, né? Mas é isso, assim, a sociedade... Tá tão assim, íntimo ali no modo de ser coreano que, putz, eu não posso demonstrar fraqueza, né? É difícil falar sobre isso. Então, porque as pessoas acham que ir para um psicólogo quer dizer que você não está bem. E isso é um fato? Você só procura um psicólogo quando você não está bem? Na grande maioria das vezes, sim. Porque, assim, em tese... Não seria, você deveria procurar para estar bem? Um pouco dos dois, assim. A busca pela terapia, ela começa na medida que você tem algum tipo de sofrimento. Qualquer sofrimento que seja. Putz, quero me conhecer melhor. Significa que talvez, de uma certa forma, ela não se conheça tão bem, assim, sabe? Tem alguma coisa que acontece ali na vida da pessoa que ela, putz, talvez se eu fizesse terapia seria bom pra mim. Então, de alguma maneira, sempre tem um sofrimento envolvido, assim, pra você fazer terapia, de alguma forma. Eu fico, assim... Eu tento pensar se não seria o caso, por exemplo, academia. Quem tem que ir para academia, o gordo ou o magro? Boa pergunta. Entendeu? Aí você vai na academia, você encontra o quê? O gordo ou o magro, por exemplo, né? Sendo, né? Sim. Eu tô falando com o meu lugar de fala de gordo, tá? Somos dois. Então, porque eu tava tentando entender como que se escolhe, como que vai, até para eu poder escolher também, porque quando a minha esposa falou pela primeira vez assim, tipo, acho que eu tô querendo passar num psicólogo, eu fiquei muito abalado, do tipo, poxa, o que você vai lá falar com ela que não pode falar comigo? Você vai falar de mim, né? O que tá acontecendo, né? E por que você tem que, tipo, falar comigo, né? Porque pensando que um psicólogo nada mais é que você vai lá ficar conversando, por exemplo, né? E aí, pelo meu preconceito... Não, sim, tudo bem, tranquilo. Pelo meu preconceito. E aí depois eu entendi que não é isso, né? Que psicólogo não é à toa que é um psicólogo que estuda para isso e tal, que é diferente. Tanto que aí no começo eu falei para minha esposa, não que ela precisasse da minha permissão para ir, mas o meu sentimento de, vai lá, você vai ver que ela vai falar as mesmas coisas que eu te falo, entendeu? E pode até que seja, mas
a busca pela terapia, assim, o cara que faz a terapia, ele tá buscando lidar com o sofrimento, né, de alguma forma. Ela tava com algum tipo de sofrimento, sei lá, mas por que o terapeuta, o psicólogo é diferente de um amigo, ou de um esposo, de uma mulher, né, de uma esposa, etc. Porque, assim, o nosso lugar de escuta, né, enquanto terapeuta, é muito diferente de um olhar de uma pessoa dentro do seu convívio social, assim, do seu ciclo social. A gente está tentando entender por que você está passando por aquilo. Né? Por que a sua vida chegou naquele ponto? Por que você está sofrendo por aquilo? Não necessariamente tentando encontrar soluções, mas refletindo junto com a pessoa para ver como que ela enxerga aquela situação em si. Então, muitas vezes o que a gente faz ali dentro de sessão em terapia é trazer um outro olhar, né, refletir junto, provocar para ver se aquilo que ela está pensando faz sentido ou não, sabe? É olhar por um outro prisma, assim, sabe? Então, quebrar crenças, quebrar valores, né? Provocar e mudar paradigmas. Porque às vezes nós somos o que nós somos por causa da nossa educação, né? Não só a educação de casa, mas educação social que a gente vive. Por exemplo, a gente é descendente de coreanos, então a gente está numa colônia muito fechada. A gente tem uma visão de mundo muito assim. Só que quando você sai desse ambiente e visita outras, vou dizer, comunidades e colônias, você começa a perceber que, certas coisas aqui elas são diferentes ou são interpretadas de maneiras diferentes. Então, o que é o certo ou o errado? Então, não tem um certo ou errado. O que acontece é que a pessoa, às vezes, ela fica em confusão com isso. E a gente vai lá para tentar construir com a pessoa um olhar diferente sobre aquilo. Para que ela entenda que, existe essa situação e tem várias formas de olhar aquela situação. Você comentou que, por exemplo, teve casos de gente que te procurou para saber se você fala coreano, preocupado com os pais, né? Provavelmente gente de mais idade. Sim. E acho que é a mesma coisa quando eu fiz sua apresentação, falando que o seu enfoque era criança também, é a mesma coisa. É alguém pensando que o terceiro está precisando de uma ajuda. Sim. Né? Como que eu posso ajudar alguém, então? Como que eu posso ver se realmente o meu pai ou meu filho está precisando, ou seria bom, né? Não que está precisando, mas que seria bom, talvez, passar com um psicólogo? Boa pergunta, cara. Até meio... Deixa eu até ter que pensar para responder com calma, porque acho que é uma pergunta que os ouvintes vão querer, né, ter uma boa resposta. Olha só que pressão. Não, tô brincando. Mas assim, como é que você pode perceber que essa pessoa ela não está bem ou que ela talvez está precisando? Conversando com ela, tentando entender se ela está passando por um momento difícil em que só a sua presença ali não está sendo suficiente. É que, às vezes, principalmente no nosso caso, assim, da nossa comunidade mais fechada, a gente vai achar que é personalidade. Ele é fechado, ele não conversa. Por exemplo, uma pessoa que não conversa, adianta mandar para o psicólogo? Adianta. Adianta porque lá, de novo, a ideia é que o profissional vai provocar, vai trazer, sabe? E assim... Se a pessoa alguma coisa interessou ela, assim, sabe? Mas quando é mandada, por exemplo, quando é um pai que manda um filho, vai lá. Imagina, eu fico imaginando na cabeça da criança. A criança vai num psicólogo, por que você está aqui? Sim, mas aí, de novo, tem mecanismo para que você mantenha aquela pessoa em sessão. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi muito durante a minha formação o meu maior objetivo enquanto profissional é fazer com que a pessoa volte na semana seguinte. Então, de alguma forma, tem que ser bom o suficiente ou provocativo o suficiente para que, deixa eu voltar na outra semana. Entendi. Então, assim, se a gente está falando de uma criança, sei lá, 10, 12 anos, 8 anos, tem que ser um ambiente bem lúdico, bem tranquilo. A criança ela tem que se sentir confortável. Tem uma idade mínima, pelo menos, que você vê que acho que é muito cedo, nessa idade não adianta mandar? Ou... sempre vai ter algum tipo de benefício. De alguma maneira, sempre vai ter algum tipo de benefício. Mas idade mínima, eu não sei. Acho que... Qual foi o seu paciente que fala? Cliente mais novo. Acho que talvez tenha sido 9 anos. 9 anos. E aí, indo como um pensamento de um pai, né? Eu mandei meu filho de 9 anos para lá, por exemplo, para passar com um psicólogo, porque eu acho que ele tá com dificuldade para aprender, por exemplo, ou tá com algumas questões, ou tá muito fechado, da noite pro dia ficou muito fechado. Precisa... para mim é muito natural pensar que precisa do trabalho do pai. Sim. E aí seriam 2 consultas, então. É o filho também se consultando com o psicólogo
E o pai também se consultando com o psicólogo para saber como ele pode ajudar o filho? Mais ou menos. Assim, no consultório clínico, quando a gente está lidando com crianças, o que acontece é que, assim, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma consulta com os pais. Mas vai passar um feedback, tentar buscar informações, dar uma outra orientação, etc. Agora, se o caso é um caso mais crítico, a gente percebe que, tem alguma coisa além, né? Aí a gente faz o que a gente chama de orientação parental, que é um trabalho que a gente faz com os pais, que não é ensinar os pais a educar o filho, até porque, quem somos nós, né? Uhum. Mas é dar insights e, de novo, trazer um olhar reflexivo sobre algumas situações que estão ocorrendo ali na dinâmica da família, assim, sabe? É como se fosse trazer mais informações para os pais, para eles saberem... Exatamente. Como lidar com tomar melhores decisões. Exatamente. Entendi. E aí, por exemplo, isso no caso de uma criança... Porque assim, a gente imagina que uma criança, a vida da criança se resume, entre aspas, a escola e família, por exemplo. Então, seria amigos e família. Esses são os fatores que acabam sendo... Estressores. Estressores ou até consoladores, né? De repente. Às vezes um alivia o outro, né? De uma certa forma. E aí, beleza. Aí o pai manda a criança, os pais mandam a criança vai passar, você vai conseguir ver quais são as informações que você consegue captar. Ó, acho que isso está afligindo, acho que isso que, por exemplo, está sendo uma fonte de estresse. Mas como que você dá notícia para um pai que ele é a fonte de estresse para o filho dele, por exemplo? Tem que ter muito cuidado, né? Mas assim... Os pais costumam aceitar isso? Depende do caso. De novo, depende muito do caso, né? É difícil. Eu vou falar muito isso, né? Que depende muito. Mas tem pais que entendem a dinâmica e percebem isso. Tem pais que não percebem e ficam... são descrentes no trabalho, acho que não tem nada a ver. Eu já lidei com muito pai que era muito parceiro no processo e já lidei com muito pai chato. Não pais, assim, pais de maneira geral, assim, né? Que tinha as suas próprias questões. E aí o que a gente faz quando tem a abertura é falar, cara, eu acho que você mesmo precisa de um processo ali para você cuidar das suas questões, porque isso está atrapalhando aqui o nosso desenvolvimento. Isso já aconteceu. E aí pode ser uma coisa tipo médico da família, você mesmo também tratar do pai? Isso é uma coisa delicada, mas eticamente falando, eu acho que não é legal. Não é certo, né? É igual tipo o advogado cuidar das duas partes. Exatamente, né? Não fica legal assim. Até porque no começo, por exemplo, se você, numa situação como essa, você começou a trabalhar com a criança. Você cria um vínculo de confiança com aquela criança. Aquela criança, ela confia, no dado momento do processo, ela acaba confiando em você. Se ela percebe que você está julgando, né, do outro lado fazendo leve trás. Exatamente. Tipo, sabe, isso pode ficar abalado e aí pode, sim, piorar seriamente todo o andamento. Assim, eu já vi... Aqui a confiança é a base. Exatamente. Eu já vi muita situação como essa, assim, tipo, recebi um caso, né, de um profissional que cuidava dos pais e dos filhos ao mesmo tempo. Cara, assim, quem vê de fora, assim, quando eu entrei no caso, né, eu e alguns outros colegas, a gente viu assim, cara, claramente é isso que tá ferrando tudo, assim, sabe? A então, psicóloga virou a manipuladora. Exato. Não só manipuladora, mas ela acaba centralizando tudo ali. E aí fica aquela coisa, o que meu filho falou? Ou o que meu pai falou, sabe? Então fica uma coisa... Ficaria uma salada muito louca, por exemplo, se o filho passa com um terapeuta, um analista de comportamento, a mãe passa com um psicanalista e outro passa com uma outra vertente... De novo, não. No final, acho que não. Não ficaria uma salada tão assim grande, não. Porque dificilmente esses profissionais se conversariam. Difícil, a não ser que fosse uma questão muito ali, sabe? Né, que tá na dinâmica ali muito, sabe? Um nó muito fechadinho, assim, sabe? E talvez esses profissionais eles precisassem conversar entre eles para poder, sabe, discutir intervenção, discutir análise, reflexão. Na sua experiência, na proporção de pessoas que você atende, principalmente no caso de crianças, e até você falar, de repente, idosos, geralmente quando a pessoa leva alguém, né, é a pessoa que está pagando a conta, né? Então é o pai que vai pagar a conta. Você acha que a maioria dos pais que levam os filhos é alguém que está nesse pensamento de ser parceiro e tentar junto, ver se eu estou com algum problema no processo de criação do meu filho? Ou você acha que é alguém que está querendo meio que terceirizar o problema do filho? Olha só, de novo minha resposta, depende. Não, mas eu digo na sua amostragem de pacientes. Na minha amostragem, eu acho que o que tem mais gente...
Eu acho que meio a meio, meio a meio. É meio a Meio meio. a meio. Porque muitas vezes o que É triste, né? Saber que tem tantos pais que estão terceirizando. é que o problema não é terceirizar. O problema é terceirizar mal terceirizado. Porque assim, às vezes você percebeu que o pai não quer cuidar do filho. Não que a gente, não que seja nosso papel cuidar, né, do nosso cliente, mas a gente está lá desenvolvendo um trabalho, a gente está percebendo que, putz, a gente está tendo ganhos. Aí o pai vai lá e só atrapalha, entendeu? Tipo, ele quer terceirizar, ele quer jogar na sua mão, mas também não quer, sabe? Então isso que atrapalha mais, sabe? Quando os próprios pais não estão confiando tanto no trabalho. Talvez não confie talvez tem isso, um pouco de não confiar muito, mas também tem uma coisa de achar que sabe mais do que o cara, sabe? Tem uma, É normal o pai achar que conhece melhor o filho do que você. e de fato vai conhecer. De fato vai conhecer. O lugar do psicólogo ali na relação não é substituir ou não é tomar o lugar de ninguém. É um profissional que está sendo ali contratado para cuidar do que está acontecendo. Então, é um trabalho muito que de confiança, né? Você tem que ser indicação. Porque, por exemplo, eu sou um pai de um moleque de 9 anos, eu vou esperar ele passar... Eu vejo que ele está com algum problema e eu não sei exatamente o que é. Eu vou ter que esperar ele passar algumas vezes com você para depois ver se tem mudança nele ou se você vai me dar dados o suficiente para saber se eu preciso mudar ele de escola ou se ele está com algum amigo que está fazendo mal para ele. Ou se eu estou sendo muito rigoroso com ele. Até você perceber que talvez esteja trabalho bom ou não, é uma rota muito longa, né? É uma rota Sim, é uma rota longa e não tem muito segredo, assim, sabe? Não tem muito como... não tem muito, assim, tipo, receita de bolo, assim, sabe? Tem uma questão de confiança, muita gente acaba pegando terapeuta por indicação, de fato, mas é isso, assim, quando você vai procurar alguém, você tem que dar match com a pessoa de alguma forma. Se você quiser fazer terapia, se sua esposa, qualquer pessoa, qualquer ouvinte aí esteja querendo fazer terapia, procure alguém que primeiro caiba no seu bolso. Você pode achar o cara maravilhoso, pelo menos é assim que eu gosto de indicar as pessoas, para as pessoas, né? Amigo meu veio me perguntar, putz, tô procurando um terapeuta e tal, o que você acha, né? Pô, você indica alguém? Pô, tá, quanto você consegue pagar? Acho que primeiro é isso. Se couber no orçamento da pessoa, eu procuro profissionais que acho que sejam legais, que a pessoa consiga pagar. Não adianta eu chegar e falar assim, putz, tem um cara aqui que é meu balas, legal pra caramba, uma pessoa que foda, um psicólogo legal. Chega lá, o cara cobra, sei lá, R$500 a sessão. Lógico, se o cara tiver condições, ok, mas né, acho que pouca gente deve conseguir pagar R$500 por sessão. E aí, linkando com aquela coisa que você tinha falado, de uma das formas de saber que o trabalho está sendo positivo ou não, é você instigando a pessoa a querer voltar. Exatamente. E aí, como não perceber, não pensar do tipo, esse cara tá querendo fazer isso só para poder voltar mais, para ganhar mais, para... Porque é chato, né? Fico pensando pro psicólogo cobrar. Mas tem que cobrar, óbvio. Não vou ter que cobrar. Mas quando eu digo que o nosso objetivo é fazer a pessoa voltar, não é necessariamente uma coisa comercial. Não, eu sei que não é, mas eu digo pra... Às vezes não tem como, por exemplo, o pai da criança, o pai da criança mandou pra você ir lá e você acha que, mano, ele precisa vir mais vezes na semana. Tá, e esse cara tá querendo tirar mais dinheiro de mim, não é possível. Mas aí a decisão vai ser dos pais. Do pai. Beleza, não quero. Tudo bem. Então você vai ter. O nosso papel é apenas informar o que vai acontecer. Então a gente dá muito trabalho. A gente faz muito trabalho de previsão, assim, também. Do tipo, porque toda ação ali dentro da terapia ela é de uma certa forma justificada, assim, sabe? Tem uma razão por quê. Então, o filho tá vindo ali uma vez por semana, a gente percebe que talvez ele precise ter um acompanhamento mais frequente. Então, pai, mãe, seguinte, tô enxergando isso, preciso disso, e talvez seja legal se ele viesse mais vezes aqui. Naturalmente vai ter uma cobrança a mais. Uhum. Porque não tem retorno, né? Exato, não tem retorno. Então, o cara vai lá escutar, ele pode, putz, o cara quer voltar mais, o cara quer tirar mais dinheiro de mim, ok. Ele pode escolher um outro profissional que provavelmente vai dizer as mesmas coisas, sabe? Já aconteceu isso, assim, tipo... Aí depois vai e volta? Pode voltar, pode continuar, mas eu já vi isso acontecendo, assim. Entendi. Você vai e fala assim, a situação é essa, precisa ser feito isso. O pai nega, ele sai, e depois ele volta e fala, não, realmente, acho que era isso que precisava, sabe? Ou a gente escuta depois que tal pessoa continuou. Porque não é fácil achar convênio que cobre também, né? Acho que a grande maioria de convênios tem uma gama de psicólogos ali na rede conveniada, mas, cara, trabalho de psicólogo por convênio não é muito legal, assim, não é muito legal. Porque, primeiro, que pro profissional não remunera bem. Uhum. Eu já cheguei a lidar
na época, quando eu cheguei a atuar muito por cima, bem no começo da minha carreira, numa clínica de convênio, cara, já cheguei a receber, tipo, R$2 a hora. Cara, R$2 não paga nem um café. Então, assim, realmente é muito difícil você encontrar um terapeuta bom que seja de convênio. Acaba sendo particular, né? Então, na grande maioria das vezes. E se não me engano, acho que para o convênio cobrir precisa da indicação de um outro profissional antes, né? Sim, precisa de um médico. Assim, isso, acho que a lei deu uma mudada. Agora estou um pouco por fora, mas de uma certa forma o médico ele tem que indicar, né? Recomendar, né, que a pessoa faça terapia. Daí ela vai lá, vai passar por as razões e aí o convênio vai cobrir, assim. Entendi. Porque eu cheguei, por exemplo, a tentar perder peso, eu pensei, acho que eu vou passar com um nutricionista. Aí você passa no nutricionista, aí o nutricionista te faz lá um plano. E aí não deu certo, porque eu não segui o plano. Não é culpa do nutricionista. Mas eu pensei, se eu não seguir o plano, acho que talvez seja um problema meu. Acho que eu tenho um transtorno alimentar, então eu vou passar com um psiquiatra. Aí o psiquiatra é mais fácil de você pedir para o convênio autorizar um psiquiatra, Sim. por exemplo. Aí eu passei num psiquiatra e, por que você está aqui? Porque eu queria emagrecer, que eu acho que eu tenho transtorno alimentar. Aí ela falou assim, então tá, vamos... então você quer passar com o psicólogo? Eu falei, acho que seria bom. Né? E ela me fez uma cartinha. Eu não cheguei a passar, né? Mas ela fez uma cartinha. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, meio que eu fui lá, parecia que eu fui no MEC. Eu fui lá, eu quero o número 1, 2 e 3, e é isso que acho que vai acontecer. O que acontece para quem quer pegar reembolso do convênio, alguma coisa do tipo, acaba fazendo isso mesmo. Vai no clínico geral, fala que faz terapia, ou passa num médico conhecido da família, o cara vai lá, só faz o papelzinho para fazer a solicitação, sabe? Eu já vi muito isso acontecer. E aí, beleza. Aí ele vai para o psicólogo e ele vai conseguir já lá um desconto por conta do reembolso, na verdade. Exatamente. Entendi. Vê se eu tô falando besteira, porque uma vez eu estava conversando com um conhecido, explicando assim, eu tava falando do meu achismo, da minha grande razão de achar que sabe de tudo sem saber de nada. E a gente tava falando de psicólogo. Eu tava falando assim de psicólogo e falei assim, cara, pensa que psicólogo, voltando àquela história da quem vai pra academia gordo ou magro, é um lugar que você vai para trabalhar a sua saúde mental. Então, vamos pensar que o cérebro é um músculo e que você precisa exercitar, cuidar dele. Boa reflexão. E aí você precisa emagrecer. Você pode emagrecer fazendo natação, você pode emagrecer fazendo crossfit, você pode emagrecer fazendo academia, você pode fazer várias formas de emagrecer. E aí, a forma que você acha que mais bate com a sua forma de emagrecer, putz, acho que eu sou um cara que é melhor natação. Ah, não, eu curto uma pegada mais crossfit. Seria as formas de abordagem do psicólogo entre analista de comportamento, entre um psicanalista. Dá para fazer um comparativo meio assim? Porque todos têm o objetivo que saúde física, saúde do corpo. Sim. A forma que vai ser feita é que vai bater mais com o que você gosta. Eu não sei se dá para dizer isso, porque o negócio é você estar a fim de fazer a terapia. Acho que o grande negócio, assim, todo mundo fala assim, hoje em dia a gente vê muito isso nos Instagrams da vida, assim, putz, todo mundo devia fazer terapia e tal. Isso. Eu acho que, de fato, todo mundo devia fazer terapia, mas não é todo mundo que precisa fazer terapia, no sentido assim, não é a qualquer momento da sua vida que você precisa fazer terapia. Isso é uma concepção muito pessoal, assim, eu acho que tem um momento certo da sua vida que a terapia vai ser legal. Por quê? Porque você tem que estar a fim de fazer. Tipo, seria muito bom se eu tivesse conhecimento de direito, de administração, mas a gente vive de uma certa forma. A gente consegue levar a vida assim, sabe? Mas com a terapia é a mesma coisa. Eu acho que você precisa estar muito afim. Então, independente da abordagem, se você der médico com um profissional, se você tiver afim de estar ali no processo terapêutico, acho que as coisas vão. Então, a pessoa não precisa se preocupar tanto com qual método eu vou. Muito pouco. De novo, a não ser algum transtorno muito específico. Então, por exemplo, um autismo, um toque, né, um transtorno de personalidade, sabe? Alguns transtornos muito específicos, eles requerem algumas abordagens mais específicas. Mas, no geral, pro ouvinte cotidiano ali comum, tranquilo, assim, qualquer abordagem vai funcionar desde que a pessoa, de uma certa forma, esteja afim, assim. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas, assim, de maneira geral, acontece. Por exemplo, semana retrasada, cara, eu dei alta para um cara que eu atendo há 7 anos.
E é tipo, terminou um relacionamento, isso? Foi cara, triste? Foi triste, porque assim, eu tô com um cara. Eu vi muita coisa da vida desse cara, assim, sabe? Só que, em compensação, há 6 meses atrás, eu dei alta pra um cara depois de 1 ano de processo, assim, sabe? Então, varia muito, assim, tipo... E aí, engraçado que uma das reflexões que a gente fez que eu fiz com esse cara, ele falou assim, cara, nos primeiros anos, realmente, eu acho que eu não tava tão afim. Eu falei, eu sei. A gente já falou sobre isso várias vezes. E aí, né, ele percebeu que... Mas ele foi um cara insistente. Então, mas é isso, é aquela coisa, de alguma coisa mantinha ele vindo na sessão. Eu não sei muito bem o quê. Se é o cafezinho da recepção, Talvez, se é o assim, sofá. mas se era a minha presença, se era meu charme, não sei. Mas alguma coisa mantinha ele vindo, assim. E por isso que eu apostava que realmente valia a pena ficar com o cara. Então, e você já deu alta sem resolver, por exemplo? Acho que você já teve que terminar um relacionamento com um cliente que deu tipo, acho que não tá dando certo. E a pessoa querendo continuar, por exemplo? Não, eu nunca tive que passar por isso, mas já tive amigos que tiveram que passar por isso. Seja por, sei lá, antes da pandemia, assim, sei lá, mudança de cidade, ou às vezes, tipo, o caso em si tá muito difícil, o cara não consegue lidar, já aconteceu isso. Antes da pandemia já podia fazer online? Ou só com a pandemia que foi permitido? É que o Brasil é complicado, né? Posso estar falando aqui uma besteira, então outros psicólogos que eventualmente foram ouvir. Mas assim, no Brasil o problema é que a gente tem um conselho regulador, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia. Tem o regional, que é para o estado, e tem o federal, que é o país. Os conselhos, de uma certa forma, eles entendiam a terapia online de uma forma muito burocrática, assim, sabe? Eles não davam tanto aval, assim, sabe? Tanto é que começou a pandemia, depois de uns 2, 3 meses de pandemia, que o conselho emitiu uma nota meio que regularizando a terapia online, sabe? Só que assim, fora do Brasil, isso é coisa meio que de praxe. Já era uma coisa que estava um pouco mais em evidência, assim, sabe? Mesmo antes da pandemia. Mesmo antes da pandemia. Não era muito comum, obviamente, mas tinha, assim, sabe? E faz muita diferença online e presencial? Lógico, depende. Ok. Não, depende, mas assim, eu acho que faz diferença, assim. Tem alguns casos, especificamente falando, que presencialmente falando é melhor, porque você ganha um pouco mais na interação em física ali, então, sabe? no máximo, online pode se igualar ao presencial, mas presencialmente, na verdade, tende a ser melhor. Tende a ser melhor, de maneira geral, mas assim... Tem algum caso onde o online seria melhor que o presencial? A não ser por causa da distância, eu digo. Acho que por causa da distância, mas assim, de maneira geral, eu acho que assim, o mundo, de alguma maneira, se adaptou bem ao online para várias coisas. Pô, no Brasil a gente ficou trancado praticamente 2 anos, mais ou menos 2 anos, assim, né? Então, a gente se adaptou muito bem, assim, não só, né, medicina, áreas da saúde, mas também mundo corporativo, de certa forma. Assim, até que tá cada vez mais difícil você ver pessoas que vão todos os dias trabalhar, né? Salvo exceções de presencialmente, pessoas... se diz. Presencialmente. Salvo pessoas que realmente acham que essa interação é importante. Mas, de maneira geral, as pessoas se adaptaram bem. E na terapia também foi isso. Assim, no começo foi um pouco mais difícil. A galera falava, né? Putz, é difícil, tal, é estranho falar com uma câmera, falar com uma tela. Mas acho que depois, com o tempo, a galera foi se acostumando. Assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um consultório lá no Higienópolis e, cara, eu acho que eu atendo uma pessoa presencial. E assim, eu mantenho o lugar, porque eu acabei renovando o contrato, né? Porque eu queria ter um lugar ali físico, só para falar que eu tinha um endereço. Mas eu acho que eu me arrependi, assim, sabe? Porque, pelo menos, o meu público, de alguma maneira, a procura já está sendo meio que natural, assim, sabe? Mas para criança também, online funciona? Então, no caso, criança, o que eu faço? Eu trabalho como acompanhante terapêutico, que é um trabalho em que eu não estou no consultório clínico. Eu faço um trabalho no ambiente natural do indivíduo. Então, eu vou até a casa, eu vou até a escola, etc. Entendi. Que é outro tipo de modalidade de trabalho. Isso chama acompanhante terapêutico. É um psicólogo também. É um psicólogo. É que assim, o termo acompanhante terapêutico, ele acaba sendo usado para várias profissões, vou dizer assim. Então, tem enfermeiro que trabalha como acompanhante terapêutico, como AT no caso, tem, como é que se fala? Tem fisioterapeutas, tem psicólogos, mas assim, de maneira geral, é sempre alguém da área da saúde, que faz um trabalho terapêutico, mas ali mais presente. Nossa, ia ser engraçado um acompanhante terapêutico, psicólogo com adulto, do tipo, deixa eu ver como você trabalha lá, como é o seu ambiente de trabalho. Eu já fiz isso. Quando eu trabalhei com um cara que ele é do espectro autista, ele é um cara de alto funcionamento. E ele trabalhava numa estação de saneamento, putz, não lembro aonde. Faz tempo que eu não... É um caso que eu acabei parando por questões da família. Mas eu cheguei aí no escritório dele para ver como é que ele trabalhava.
Eu, inclusive, antes de vir para a gravação, eu estava com um menino que tem algumas questões. Eu estava com ele, assim, a gente foi num local assim, específico para fazer algum tipo de intervenção programada. É como se você estivesse vendo na prática o que ele falaria só no consultório. Isso, assim, você teria que exatamente. interpretar, você está vendo ele na prática. Isso, exatamente. Ah, entendi. Isso é interessante também. Isso é um trabalho diferente, não é muito... É recomendado para o quê, geralmente? Assim? Geralmente é você que decide, você que fala assim, eu acho que no seu caso, talvez, vamos fazer... Sim. Casos mais severos, vou dizer assim. Então, às vezes, sei lá, tipo, um cara que tá com muita depressão e, por exemplo, ele não consegue sair da cama, um esquizofrênico, um cara com um transtorno muito severo, assim, de personalidade, ou um toque muito severo, né, que às vezes fica lá, assim, no banho, né, a imagem típica do toque, né, que é aquele cara que fica lavando a mão várias vezes. Aí você leva para um lugar bem sujo para ver como ele se comporta. Nossa, aí o cara trava, né? Mas assim, o que acontece assim, esses transtornos um pouco mais severos, a gente percebe que pela literatura, né, pelas evidências científicas, a gente tem muito mais resultado atuando no ambiente natural, que a gente chama, que é onde o cara tem as questões dele, vou dizer assim. Uhum. Aí ele consegue agir mais naturalmente e você consegue ver mais na prática como que as coisas estão indo. E a gente consegue intervir e tentar entender um pouco os elos da cadeia que fazem com que ele tenha aquele comportamento, vou dizer, problema. Então, por exemplo, o cara, por que será que ele está lavando muito as mãos, sabe? O que faz com que ele tenha que lavar as mãos repetidamente, sei lá, 10 vezes, sabe? Por que ele tem que ser daquela forma? Então, a gente consegue entender, observar e ter mais recursos. Porque no consultório, o que acontece é que assim, a gente acaba escutando, a gente fica muito sob controle do que você está falando, do que o cliente está falando. Sim. E seria um bom manipulador? Exato. Lógico que tem mecanismos a gente pegar o cara, mas às vezes pode demorar, entendeu? Se eu estou observando o cara na prática, ali atuando, é muito mais fácil. Isso é uma coisa mais de analista de comportamento? Mais analistas do comportamento fazem isso. Porque a gente está ali pensando no comportamento e entendendo... É como se fosse mais tentar ver a prática, mais a prática dele do que o que ele realmente está na cabeça e fala. Exatamente. A gente acaba pensando um pouco no que ele pensa também, porque acaba influenciando, mas é um pouco isso, assim, é para tentar entender o que está acontecendo, assim, quais são os estímulos que estão fazendo com que ele se comporte daquela maneira, naquele lugar, naquela hora, fazendo aquilo. Entendi. Então, principalmente por causa de crianças, é o que deve mais funcionar, ver ele em casa. Facilita mais na interação com os pais. Na hora de jantar, principalmente, se tá todo mundo só no celular e conversa. Exatamente. Acontece muito isso, assim, sabe? A gente vê, assim, a gente percebe... E coisas que dificilmente a pessoa traria, assim, ou o pai, ou a mãe, ou até mesmo o indivíduo traria em sessão, que às vezes o cara passa batido, mas a gente estando ali, a gente percebe. Putz, caramba, aconteceu essa situação que ele provavelmente ele não levou em consideração, mas faz toda a diferença para a análise do caso. É que eu não vou lembrar de um exemplo assim, mas tem muito isso. A gente observa muito o que está acontecendo e percebe um pouco das interações, sabe? São nuances assim que a gente vai sacando. E quando você vai, por exemplo, então, acompanhar uma criança na casa dela, né, por exemplo, para você ver como que tá o dia a dia dela, não tem como os pais não acharem que estão sendo julgados também, analisados também. Ou eles estão realmente sendo analisados também, faz parte? Faz parte, assim, né? Mas depois o que a gente fala putz, eu tô aqui para tentar entender e ajudar, sabe? Então, vocês tentem agir mais naturalmente, né? Não tentem ficar... E assim, como as visitas elas são recorrentes, uma hora a gente acaba pegando, assim, sabe? Então, assim, não é que eu vou ver o cara uma vez no mês, assim, eu vou lá 2 vezes na semana, 2 vezes, 3 vezes. O legal não seria fazer então um esquema meio aquele Super Nanny, onde você põe as câmeras escondidas, aí você vê a pessoa lá, e aí você consegue ver o vídeo dela e depois analisar? Então não precisa ser tão Super Nanny assim, porque a gente ali na interação acaba pegando alguma coisa. Não tem como você estar 100% controlado, sabe? Até porque se você estivesse, isso já é um dado pro caso, assim, sabe? Putz, parece que ele tá se preocupando demais com a minha presença. Até isso você tá... É um dado, acaba sendo um dado, né? Entendi. E você pensando assim agora, que você se interessou por psicologia, por comportamento humano e tal, você tentando lembrar sua infância, você como criança e tal, teria sido bom ter tido esse acompanhamento? Você imagina uma fase da vida que talvez, putz, naquela época talvez teria sido legal? Cara, com certeza. Eu já me parei pensando nisso, eu acho que na minha adolescência, principalmente. Acho que lá pros meus 15, 16 anos, se eu fizesse terapia, eu acho que eu teria sido um adolescente menos rebelde, sabe? Você foi um adolescente rebelde. Fui.
Eu tô imaginando agora os nossos amigos pensando assim, do tipo, mano, o que Alex, Felipe, é o Checho e o Shops conversando? O que eles estão com essa, fingindo essa pompa aí? Pra quem não sabe, a gente já se... Pra quem não conhece a gente, assim, bem, os nossos ouvintes, a gente já se conhece há bastante tempo também. Desde da nossa comunidade, da adolescência. infância. Então, sim, na minha adolescência, com certeza, se eu tivesse tido um acompanhante ali, não um acompanhante, mas se eu fizesse terapia, com certeza acho que eu teria lidado com algumas questões muito melhor, assim, sabe? Mas teria que ter tido a iniciativa dos seus pais para isso naquela época. Eu acho que sim. E é complicado, porque eu acho que meus pais nem sabiam que existia isso, assim, sabe? Tipo. Não, na verdade eles sabiam, mas, por exemplo, minha irmã, ela fez terapia por muito tempo, né? Mas tinha umas questões dela para ela estar fazendo. E meus pais entendiam que eu era o filho, vou dizer assim, que tipo, se virava bem, sabe? Então, assim, a atenção ficava para lá. Então, tipo, eu acho que você não precisa... Eu acho que nunca passou pela cabeça deles que talvez eu precisasse. Não que eu sofri muito por causa disso, mas com certeza se eu tivesse feito, eu teria sido... Entendi. Um adolescente melhor, assim, menos sofrido, vou dizer assim. E aí você consegue ver, se, por exemplo, agora, se seus pais precisariam ou precisam? Eu acho que não, assim, eu acho que por enquanto não, assim. Não estou perguntando se seus pais precisam atualmente, eu digo assim, é uma coisa que você teria que parar para pensar ou é naturalmente por você ser um psicólogo, ficar vendo, assim, analisando os seus pais? Eu acho que, então, acaba sendo um pouco natural, assim, sabe? Você começa a olhar, assim, você começa a perceber, assim, talvez... não que eu tô tendo um olhar de julgamento, assim, mas você percebe, putz, talvez aquele cara, se ele fizesse terapia, seria legal, sabe? Putz, tal pessoa, se ele passasse por um acompanhante, seria legal, tal. Pro caso, então, da nossa comunidade, dos nossos ouvintes, vai. A língua é a principal questão. A gente teria... Nossos pais não falam português, por exemplo, não falam tão bem a ponto de poder se expressar. Sim. Mas eu acredito que, por sermos... Acho que os nossos pais, no geral, quem tem pai nas faixas dos 60, 70, deve ser muito difícil entender todas essas mudanças de cultural e tecnologia, as adaptações que estão tendo. Eu acho que é difícil alguém chegar hoje com 60, 70 anos e falar que está muito bem da cabeça. Não? Teve uma criação muito mais rígida, teve essa questão cultural vindo para o Brasil, teve conflitos com seus filhos por conta de forma de criar. Não dá para falar que não, mas eles estão super bem. Acho que todos precisariam. De novo, se passasse, sempre teria algum benefício, assim, sabe? Mas eu acho que talvez tenha uma coisa assim tão... Tirando pais que tem algum tipo de visão um pouco mais... Não vou dizer moderna, mas um pouco mais flexível. Por exemplo... Aberta. Um pouco mais... Eu escutei outro episódio seu que você falou que seus pais tinham uma visão um pouco mais aberta enquanto coreanos. Eu acho que meus pais também têm uma visão um pouco mais aberta, tanto é que eles aceitaram que eu fosse fazer psicologia, assim, né? Tirando esses... Eles achavam que você ia lidar com louco, por exemplo? No começo, sim. Eles ficaram um pouco preocupados. Mas você vai trabalhar com isso? Você vai ganhar dinheiro com o quê? Né? Tá. Putz, a principal preocupação do imigrante coreano, né, que veio pra cá. Mas tirando esse povo, eu acho que assim... Como culturalmente falando, tá tão engessado, eu acho difícil os pais fazerem, assim, sabe? Os nossos pais, os pais que têm, sei lá, 60, 70 anos, assim. Eu acho que talvez o ponto comece a pegar um pouco mais, acho que um pouco mais da nossa geração, ou a galera de primeira geração, que são uns Mesmo 40. que o filho ache que o pai precise ser efetivamente eficiente, pela casca dos pais, não... Seria muito difícil. E outro complicador que eu vejo na nossa comunidade assim agora é que assim, a gente não tem profissionais que falem coreano. Assim, eu tenho um domínio bem mediano do coreano. Assim, né? Eu já tentei chegar a atender alguns casos em coreano, mas acaba travando um pouco, sabe? O coreano meio que acaba, sabe, engasgando e não consigo trazer um pouco do que eu estou pensando com clareza. Eu até tenho um amigo coreano, o Sérgio, que é um cara que eu acho que sabe, que fala bem coreano, que sempre quando pinta um caso assim de alguém que precisa falar muito coreano, assim, sabe, um imigrante recente, né, tal, que tá buscando, eu sempre indico para ele. Psicólogo. Psicólogo também, que ele é do Chusharang, se eu não me engano. E é da mesma linha também que a sua? Não é. Mas assim, eu confio no cara, de vira e mexe a gente sai pra conversar, comer alguma coisa. Então, é um cara que eu gosto bastante, que eu sempre indico quando tem uma procura um pouco mais assim nesse sentido, assim, sabe? Entendi. Caso mais assim, que precisa falar coreano, por exemplo. E você acha que o fato, por exemplo, de você ser coreano
facilita para os coreanos, porque às vezes não fica aquela imagem assim do tipo, ele deve me conhecer, ou conhecer alguém que eu conheço, eu não vou falar para ele. Eu já cheguei a atender algumas pessoas da comunidade e, pelo menos as pessoas que eu acompanhei, cara, nenhuma conhecia. Mas você acha que isso é um problema? Do tipo, eu já conheço ele, acho melhor não, ou conheço alguém que conhece ele. Já passou pela minha mão um caso de um cara que eu conhecia. Eu tinha uma relação, não vou dizer próxima, mas eu conhecia. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei na dúvida se eu pegava o caso ou não. Você ficou na dúvida? Fiquei na dúvida. Mas a pessoa queria? A pessoa queria. Falou assim, putz, eu sei que você é psicólogo e tal, eu tô precisando passar por um momento assim, tal. Falei assim, cara, deixa eu pensar um pouco se eu pego esse caso ou não. Aí eu já estava pensando, nossa, será que ele achou muito louco? Não, mas é por causa disso, porque a gente, de uma certa forma, se conhece e tal. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar ajuda no conselho. No conselho de. Né, até por uma questão ética, assim, sabe? Pensando. Eu liguei pros caras, eles têm um setor ali de condutas éticas, assim, vou dizer assim. Eu liguei, expliquei um pouco da minha situação, e aí o retorno que eu tive é assim, cara, se nenhuma das partes acha inconveniente, se o assunto em questão foge um pouco da dinâmica. Não tem problema. Não teria problema. E aí, de fato, no final, eu acabei acompanhando, mas por muito pouco tempo, e aí foi, assim, aí, tipo, tranquilo, assim. Mas, tirando esse caso, os outros descendentes coreanos que eu já cheguei a acompanhar, já acompanhei criança, adolescente, adulto, eram pessoas que eu não conhecia, assim, tipo... Assim, não conhecia zero, assim. Putz, veio assim, tal, nossa, não sei nome, não sei nem que Kyohé anda, se anda em Kyohé ou não. Ou se é do Songdown ou não, assim, por exemplo. Sabe? Então... Entendi. Você acha que para nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças que começam a passar por essas questões mais de identidade, passar com um terapeuta que entende essas questões de identidade por sofrer isso, por ser também o filho de imigrante, o coreano, faz diferença? Eu acho, eu não vou falar depende de novo, né? Mas eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, no sentido assim. Vai depender de quanto muito essa questão tá forte, tá latente, assim, sabe? E vai variar muito da forma como o cara tá sofrendo aquilo, assim, sabe? Se o cara entende que precisa de alguém que tenha passado por coisas parecidas ou que ele acha, assim. Isso acontece muito, por exemplo, no mundo LGBT, assim, sabe? Ou às vezes, não só no mundo LGBT, desculpa, né? Posso estar cometendo aqui uma injustiça, mas no mundo das minorias, assim, né? Então, às vezes. Procurar um especialista, um psicólogo que faça parte da sua mesma minoria, da sua mesma tribo. Só que o que acontece é que, assim, às vezes o cara vai com uma expectativa achando que o profissional passou por coisas que você passou. E, na verdade, às vezes o cara não passou por isso, assim, sabe? Entendi. Pode acontecer isso, assim. Então, assim, no fundo, independente do profissional, o nosso papel enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, é te acolher, te ouvir, sabe? Te deixar, fazer com que você se sinta confortável naquela situação, contando aquela coisa. Assim. A gente pode não entender 100%. Né? É que no máximo pode ajudar pelo menos a cortar caminho. Você não precisa ficar explicando muita coisa. Pode ajudar a porque cortar a parte cultural você já entende. Exato, pode cortar caminho. Mas imagina que eu fosse um cara completamente fora da colônia, por exemplo, né? E aí viesse um adolescente, sei lá, de 17, 18 anos, que está passando por questões de identidade, me achasse porque eu sou coreano, descendente coreano, e aí pensasse, putz, às vezes, né? Ou o contrário, isso pode acontecer, né? Mas, no fundo, pode ajudar a cortar caminhos, mas o profissional que está ali na frente, em tese, tem condições de te acompanhar. Porque ele vai estar ali preocupado com você, assim, independente do que você for trazer ou não. Lógico, experiências são únicas, né? Não tem como a gente entender das mesmas coisas, porque cada dor é muito, muito individual. Mas o que acontece é isso, assim, a gente vai estar preparado para te escutar, né? Para escutar o indivíduo ali. A gente já conversou em alguns outros episódios sobre as questões da nossa comunidade ter as suas associações. Sim. Existe a associação dos coreanos psicólogos? Psicólogos coreanos? Quando eu escutei você falando isso num outro episódio, era uma coisa que é engraçada, porque alguns anos atrás eu percebi que assim, tipo, não tinha psicólogos coreanos. Eu não conhecia outros caras que... Podia até ter, mas você não sabia. Podia até ter, e até tem, né? E foi como eu conheci o Sérgio, por exemplo. Mas assim, eu não sabia. Por quê? Porque eu percebi, em termos de saúde mental, por que eu comecei a procurar saber um pouco mais disso? Porque eu tenho uma avó que tem algumas questões, eu acho, psiquiátricas, né? Não tenho certeza, para ser bem sincero. Porque eu não sou médico. Mas eu tava pensando... E eu tava bem naquela época, isso fazia aqui uns
5, 6, uns 3, 4, uns 5 anos atrás, eu acho, uns 4 anos atrás, eu tava recebendo algumas indicações de muitos adultos, assim, sabe? Filhos, né, procurando Ajuda pros pais. ajuda para os pais. Ah, putz, meu pai tá, acho que talvez com depressão. Será que você é psiquiatra, você é psicólogo? Qual que é a diferença? Né? Putz, você receita remédio, você fala bem coreano. Eu tava começando a perceber que tinha uma demanda. Uma demanda, ainda que mínima, né? Ainda que mínima, uma demanda. E eu comecei a perceber, putz, caramba, é verdade. Se você for ver na nossa comunidade, a gente tem dentista, a gente tem, sei lá, clínico geral, a gente tem, eu acho que médicos em diversas especialidades, né? A gente tem profissões de, né, várias especialidades, mas a gente não tem muito, né, putz, como lidar com saúde mental. E eu pensei, caramba, eu vou começar a procurar quem são os psicólogos coreanos, de alguma maneira, né? Para tentar juntar e fazer forças. E eu até fiz um levantamentozinho naquela época. Só que eu confesso que eu fiquei um pouco com receio de como juntar essa galera. Porque, assim, eram abordagens diferentes, níveis de experiência diferentes. E eu não sabia se a galera ia entender a importância que eu vinha. Chama pro Norebá. Tanto é que é um projeto que, sim, tá meio que vira e mexe, aparece na minha cabeça. Quando eu escutei o episódio, que eu não lembro de qual foi. Foi com a Stephanie. Foi com a Stephanie, exato. Sobre a galera da caligrafia. Os né? influencers. Exatamente. Eu fiquei pensando, putz, caramba, né? Tinha esse assunto, né? Putz, cara, é verdade. Tem esse plano meu que eu já tive de fazer pelo menos Um grupo no WhatsApp, no mínimo. Um grupo no WhatsApp, alguma coisa do tipo, pra gente ter, né, como se indicar, como trocar informações, etc. Né, então, vira e mexe uma coisa que vem na minha cabeça. Tanto é que eu conheci o Sérgio assim. Fui perguntando pros meus amigos se alguém conhecia algum conhecido que fazia psicologia, ou que era formado, que atuava na área. Né? E aí, eu não lembro quem que falou assim, putz, tem um cara no Tio Sará e tal. E foi assim que eu conheci ele. Era um cara que, assim, totalmente fora, né, era de uma outra igreja. De uma idade parecida? Ele é um pouco mais novo que eu, se eu não me engano. Tá. E aí, fui lá, mandei mensagem, a gente conversou e a gente meio que virou amigo por causa disso. Dentro da nossa igreja tem a Catarina, tem algumas outras meninas que estão se formando em psicologia, tem a Gina também. Mas é muito normal aquela pergunta que te fizeram, qual que é a diferença de psiquiatra e psicólogo? Já fizeram muito. E psiquiatra coreano, mais difícil ainda. Então, dentro dessas minhas procuras, eu consegui encontrar uma pessoa, que acho que o nome dela é Aline Cho, se eu não me engano. Mas você não chegou a conversar também? Não, eu cheguei a conversar, porque já cheguei a indicar casos ali pra ela, tá? A gente chegou a trocar algumas mensagens, mas isso já faz muito tempo. Assim. Porque acaba sendo um trabalho meio que junto, às vezes, né? Sim, do psiquiatra e o psicólogo. Muitas vezes não, mas dependendo do transtorno, sim. Às vezes acaba sendo um trabalho meio que em paralelo. E, apesar de um psiquiatra ser um médico, então supostamente ser uma ciência um pouco mais exata, sim. Um psiquiatra, para atender um coreano, ele vai ter que saber falar bem o coreano. Então, esse que é o problema, assim, né? Tipo, o grande problema no final das contas é esse, assim. Acho que é o domínio da nossa língua, assim. É uma coisa que eu me arrependo profundamente até hoje, assim. De não conseguir dominar minimamente o coreano. Eu me viro... Porque você não teve um acompanhamento na sua adolescência. Com certeza. Se eu tivesse tido, com certeza eu teria melhorado no coreano. Mas é um grande arrependimento que eu tenho. E é engraçado que eu escuto... Toda vez que eu penso nisso, eu escuto minha mãe lá, quando eu tinha meus 12 anos, falando assim, lá na frente você vai se arrepender. Quando você pensa assim na sua mãe, não é uma coisa mais Freud, até o subconsciente? Praticamente isso. Então, mas isso é um grande problema nosso, assim. Se nossos pais precisarem de um psiquiatra, nós temos poucas, quase nenhuma opção. Praticamente. De novo, do pouco que eu consegui contato ali. Porque aí, a não ser que a gente poderia, então, por exemplo, ter um tradutor para ir junto com o psiquiatra. Acho difícil. Nunca parei para pensar nisso, assim, mas acho difícil. Acho difícil. Porque é uma coisa muito ali no tete a tete, assim, sabe? É difícil você incluir uma terceira pessoa, porque não sei se vai conseguir transpor o que a gente está querendo falar ou provocar, sabe? Por mais que a pessoa seja super habilidosa na tradução, assim, sabe? Tem um mercado aí, eu achei, para quem faz tradução. Se especializar em tradução da saúde mental, para acompanhar gente que não fala português. Teve, assim, eu também percebi nessa época, porque assim, já chegou um caso de uma criança de filho de um expatriado. Ele trabalhava, eu não lembro em que empresa, LG Samsung da vida. E a criança então não só falava inglês e coreano? Não, ela não falava nem inglês, ela só falava coreano. E o pai falava inglês e coreano, e a mãe só falava coreano. E aí eu fui fazer um trabalho ali para visitar a família, para tentar ver o que estava acontecendo. E assim, cara, era um caso que, por exemplo, eu não saberia lidar, eu não soube lidar. Tanto é que, depois de alguns acompanhamentos,
eu em conjunto com a família falei assim, cara, eu não tenho repertório, não tenho conhecimento para lidar com esse caso, não sei o que, né, tipo, foge um pouco da minha alçada. Se essa criança já tinha um acompanhamento na Coreia, sugiro de alguma forma pensar nisso. Fazer e aí, online. não, e aí no final a mãe decidiu voltar com o filho para a Coreia para poder ter o acompanhamento lá na Coreia. Porque percebeu que no Brasil não teria como, então, e aí a criança ia ficar super prejudicada. E Então, não é uma coisa que dá pra... Como é que fala? Não cuidar, né? não Você cuidar, tem que- exatamente. E era um caso grave, assim, era um caso grave. Entendi. Então foi bom, assim, foi a única solução que eu tive que eu encontrei assim para a família, assim, sabe? Foi ruim assim, mas era o que tinha naquele momento, assim. Tá. Agora, engraçado, quando eu pensei em a gente podia ter assuntos para conversar, eu nem pensei na possibilidade dos pais. Eu pensei assim, até porque no seu currículo eu tinha visto que tinha foco em crianças, eu fiquei muito assim, pensando em relação, eu como pai, como saber se meu filho está bem, como saber como ajudar do filho. E aí agora eu fiquei mais assim, inculcado, né, na verdade, mais reflexivo em relação aos nossos pais, né? Porque se você for ver, ele Dá pra ver que a gente conversando com eles que tem muitos conflitos ali. tem conflitos ali, mas eu, de novo, eu acho que assim, no caso dos nossos pais, de novo, né, pensando no meu universo, dos poucos pais que eu conheço, que é aquela coisa assim, putz, eu vivi tudo que eu tinha que viver, sabe? Nada vai resolver daqui em diante, assim, sabe? Então. E tem uma coisa do tipo, pra que eu vou falar sobre isso agora, na minha idade? Pô, não vou gastar dinheiro com isso, é besteira. Pois é, mas talvez não é justamente a idade que talvez você ficaria mais reflexivo. Poxa, e agora? O que eu faço? É um, né? é um grande problema. É um grande problema. O período da transição, né, para aposentadoria. E assim. principalmente nossos pais, que trabalhou muito, só trabalhou e acho que não se permite não trabalhar e não controlar a vida do filho, mesmo já com o filho casado com criança. Sim. Né? E talvez a gente pode até pensar que talvez... Porque um dos motivos dos meus pais irem para a Coreia é que eles falavam literalmente assim, aqui se eu não tiver nada para fazer, eu vou ficar te enchendo o saco e vai ficar brigando. Então eu vou para a Coreia porque meus irmãos, todos os meus tios, né? Eu não tenho tios aqui, né? Todos os meus tios estão lá. Uhum. A gente vai lá porque eu tenho meus irmãos. E lá eu vou ter coisas para fazer. Aqui no Brasil, o que eu vou ter para fazer? Então, exatamente. Mas meus pais tinham essa oportunidade, digamos assim, esse luxo, essa opção, né? Mas agora eu fico pensando, putz, até uma questão mais pessoal minha, por exemplo, recentemente a minha sogra faleceu. Sim. Né? O meu sogro está na Coreia, né? Porque a minha sogra estava em tratamento lá na Coreia e o meu sogro está lá. E ele está vivendo o luto dele agora. Ele quer continuar lá. Então, bom, ok, ele está na Coreia, vai ter a rede de apoio dele, os irmãos. Se ele precisa, com certeza ele não vai pensar, acho que eu estou precisando de um acompanhamento psicológico. Mas, difícil, mas se precisar, se ele está lá, beleza, então tá na Coreia. Mas eu fiquei pensando, se a gente estivesse vivenciando esse luto aqui, como que a gente lidaria com isso? Né? Como a gente poderia ajudar? A única coisa que a gente pensa, talvez, é a igreja, não sei. Eu acho que assim, o papel das igrejas assim, dentro da nossa comunidade, ela tem um papel muito importante, né? Tirando a questão religiosa por trás, mas a questão de comunidade, de convivência, isso de uma certa forma ajuda, assim. E também, tô pensando na nossa igreja, né? Que a gente anda na mesma igreja, tem programas pensados para idosos, né? Então, aquele... Um PTA. Que é a Universidade para os Idosos, onde eles... Né, mas isso são centros de atividade, né? Assim, ajuda a cabeça a não ficar parada, ajuda... Sim. Mas ainda assim, é um mínimo, né, que pelo menos existe, assim, né? Mas, lógico, eu acho que tem muito... Eu acho que tem ainda muita coisa... Tem muita coisa aquém, né? A gente poderia ter muito mais coisa, mas é difícil, de novo. A gente está falando de um público muito nichado, né? Muito pequeno, assim. Então, mas eu acho que a gente vai fazer 60 anos... De imigração, mais ou menos. 60 anos de imigração. 60, por aí. E a Associação Coreana, durante muito tempo, trabalhou a parte cultural. Sim. Trabalhou também muito tempo, assim, ajuda e incentiva a cultura, educação. Só que eu acho que está agora, né, e por causa dessa conversa que eu estou pensando,
Se não é agora a hora da gente juntar energias, gastos, beleza, tem K-pop, tem K-drama, tem um monte de coisa da nossa cultura coreana que a gente pode fazer, trabalhar para ajudar a expandir, mas será que não é hora da gente se preocupar com os nossos idosos, que foram as pessoas que chegaram, trabalharam, né? Não digo nem os primeiros imigrantes, ok, da década de 60 já chegaram mais adultos, mas assim, a gente já está tendo as primeiras gerações de, talvez, dos que nasceram, que estão começando a entrar nessa faixa de idade. E nossos pais mesmo que vieram para cá, não sei. Lógico, é uma coisa que não é muito trabalho para um podcast, para um psicólogo, para as pessoas que estão ouvindo, né? Mas talvez a gente começar pelo menos a conversar, discutir sobre isso, para depois... Quem sabe... Eu sei que existe a Associação dos Idosos, né? Sim, sim. Mas até onde eu sei, tomara que eu esteja errado, é uma associação justamente recreativa, né? Justamente para isso, para lidar com essa galera, assim, né? Mas acho que o grande ponto é que, assim, no nosso caso, a gente... De novo, né? A igreja fica muito concentrado nas igrejas, né? Então, tanto nos Kyohas quanto nos Hongdae. Eu conheço a Associação dos Idosos, mas eu não sei qual que é a atuação dela, sabe? Porque aquilo que você falou outro dia, né? Cada igreja acaba pegando a galera da sua própria igreja, sabe? Então, não vou dizer que é ruim, né? Mas também não sei se dizer se é bom. Mas faz muito sentido você pensar que a Associação dos Idosos deveria ter. Se é que não tem, tá? Eu tô falando sem conhecimento. Pela nossa ignorância. Alguém para dar uma orientação médica, né? Sei lá. Eu acredito que essa parte deve ter. Alguém que faça o check-up, diabetes, pressão, etc. Mas agora eu acho que se a gente não está esquecendo dessa parte da saúde mental, né? Sempre foi esquecido, né? Exato. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente está num momento de transição, né? Tipo, dizer que a psicologia é a profissão do futuro, não sei, eu até acredito, mas é isso, né? Essa parte da saúde mental ela sempre foi muito negligenciada, né? Então, é negligenciada a palavra isso? Acho que vai levar ainda um tempinho ainda para, acho que está muito mais sensível, mais na galera da nossa idade, assim, tal. Mas acho que com o tempo as coisas tendem a, de alguma forma, pulverizar. Mas é muito vagaroso, acho que é muito, muito difícil. Entendi. Bom, tomara que essa sua associação cresça. Tomara que mais gente ouça e fale assim, eu também sou psicólogo, também. E aí, quem sabe, né? Quem sabe? Na verdade, eu preciso juntar a galera. De novo, fiquei pensando na época... Não carrega essa cruz sozinho. Você que conhece o psicólogo coreano, descendente, alguma coisa... Entre em contato, Entre em contato. Nesse episódio vai estar marcado lá o Instagram do Fê, fazer aí, do Felipe. E aí você já... Eu também sou. Vamos sair para comer, vamos sair para jantar, vamos sair para beber. Essa que é a ideia, para a gente formar uma rede, né? Porque a gente precisa disso. Bom, estamos já batendo o nosso tempo. Nessa fase final, a gente sempre pede para o nosso convidado indicações gastronômicas, indicações culturais, o que você está assistindo atualmente no stream, ou o que você assistiu e gostou muito. E também o que você gosta de comer e aonde você consegue comer isso. Bom, eu pensei, como eu sou ouvinte aí do podcast do programa, eu pensei em algumas coisas, assim, né? Pensando em comida coreana, né? Pensando naquela coisa um pouco mais raiz. Quem quer comer carne de porco, recomendo o Irmijong, aqui acho que na Newton Prado, né? Newton Prado, não. Irmijong é... Silva Pinto? Silva Pinto. Eu sempre confundo essas Silva Pinto. Restaurante de um conhecido, mas não é por causa disso que eu estou fazendo o merchan. Carne de porco o quê? Samgyeopsal mesmo? Samgyeopsal, e também Tteokbokkeum, que é uma carne temperada, marinada com carne de porco refogada com gochujang, né? O Tteokbokkeum do Irmijong. Eu nunca comi. Cara, é muito bom, acho que recomendo fortemente. Tá. Pensando em ouvintes que não são, né, descendentes ou que não estão, né, ou estão começando a conhecer um pouco da nossa cultura, recomendaria o Taré e o Picor, né? Taré aqui no Bom Retiro, Picor ali na Aclimação. São dois restaurantes que eu gosto bastante, então comida bem, né, memória afetiva, porque é uma coisa que a gente come desde lá atrás. Algum prato específico desses lugares? Do Taré, eu gosto muito do naengmyeon deles. Naengmyeon? Já comi muitos bons naengmyeons deles. Tá chegando, vai começar a esquentar um pouco agora o tempo. Exatamente. Então eu gosto muito de lá. Do Picor eu gosto particularmente da costela deles marinada. O kalbi. Tá. Costela bovina. Isso, costela bovina. Ela já vem grelhada, né? Já vem grelhada. Então, você não sai defumado. Exatamente, fica mais fácil para comer.
Especialmente falando de hambúrgueres, porque eu passei aqui do lado. Tem o Casa B, que é de um grande conhecido meu, que vira e mexe quando a gente tem vontade de comer hambúrguer. É um hambúrguer Na Lubavitch. na Lubavitch ali. E pensando em... Tem algum hambúrguer específico que você gosta? Cara, eu gosto de todos, mas o que eu mais tenho pedido recentemente tem sido o X-Egg Bacon. X-Egg Bacon? Bem coisa de gordo mesmo, né? Cara, pessoal, o Casa B não é exatamente um restaurante coreano, é uma hamburgueria, mas Exato. ele tem acho que um hambúrguer com... Ele tem um hambúrguer de bulgogi que bulgogi. também é muito bom. Acho que não tem muita saída, mas é muito bom. Mas eu acho que o picles de jalapeño que o Matheus faz, eu já falei pra ele vender Sim, isso. o sensacional. sour... Na verdade, eu sempre, quando eu vou lá, eu como o choripão lá, que é o de linguiça, muito bom. e eu peço 2 porções de jalapeño à parte, porque aquele picles dele é sensacional. Aquele é muito bom mesmo. Legal. Bastante indicação de comida. Mais alguma? Mas acho que de comida pensei nessas e tem algumas outras que o pessoal já deve ter comentado ou vão comentar nos episódios futuros. Pensando em streaming, né, que eu tenho assistido, eu gosto muito de algumas indicações que você já comentou, né, que é o My Mister, Naya Joshi. Naya Joshi, acho que é uma das minhas novelas favoritas, assim, não sou um grande apreciador de novelas coreanas, mas é uma das que eu assisti durante a pandemia que realmente brilhou meus olhos ali. É uma novela muito bem legal, assim. De novo, né? Tem um conteúdo um pouco mais denso, né? Mais reflexivo, foge um pouco do estereótipo de novela coreana. De casal cara rico, menina pobre. Exatamente, né? Aquele típico trio amoroso, né? Do cara bonzinho, do cara versus do cara malvado. Gosto muito do Mr. Sunshine, que acho que conta um pouco da história. Tem umas questões fantasiosas ali, mas também acho que para entender um pouco dessa relação Coreia-Japão, um pouco da nossa formação enquanto país, acho que é legal. E recentemente eu vi aquele Our Blues, né, que eu comentei no comecinho do episódio, que é com o Lee Byung-hun. É uma novela que eu gostei bastante, porque trouxe temas assim, que não são muito comuns dentro da comunidade, da colônia, assim, sabe, da cultura coreana. O Our Blues Tá na Netflix, tá na Netflix, se passa na ilha de Jeju-do. Isso. E é legal que lá tem várias histórias, né? Não é uma novela centrada em um personagem, né? Eles são várias histórias ligadas, são a história de uma comunidade em si, né? Isso, exatamente. Tem alguma história dentro dessas que algum núcleo de personagem que te chama mais atenção? Putz, acho que não, especificamente não. Eu gostei de todos, assim, de uma certa forma, assim. Achei que cada personagem tinha uma coisa muito legal para agregar. E, de novo, né, trazendo temas que não são muito comuns a gente ver em novelas coreanas, assim, né? Então, achei que foi uma novela bem interessante. Trouxe, por exemplo, não sei se a atriz, se ela é uma atriz ou não, né? Mas uma pessoa com síndrome de Down participando ali, né? Tendo uma atuação bem importante na história. Então, achei bem legal. Na verdade, até um pouco recentemente, teve uma matéria que tentou fazer um panorama das novelas coreanas e ela pintou como se que a grande maioria das novelas coreanas, né, tipo, a grande maioria das produções são essas produções mais românticas. Só que, na verdade, isso é o que veio pro Brasil. E é o que veio pro Brasil porque é o mais pop. É igual você falar assim que na Coreia se resume ao K-pop. Não. Sim, justo, é que o pop é justamente essa palavra, é popular. Então é o que mais veio pra cá e mais impactou. E é uma porta de entrada. Então tem muita gente que conhece o K-pop e depois começa a conhecer os raps, os hip-hop, por exemplo. Sim. Ou até o rock. Então, as novelas coreanas, essas que a gente fala que é mais bobinha, que são as românticas, é uma porta de entrada. Mas tem muita produção nessa pegada. É que agora no Netflix está começando a entrar essas novelas que não são tão só romances. Sim. Porque agora as pessoas conheceram o básico, conheceu o Bulgogi. Exato. E agora está indo para os Kamjatan da vida, para os Kimchi Jjigae. O grande exato. Inclusive, eu vi agora que da Netflix tem 2 séries coreanas que tem 50 episódios. As novelas coreanas que tem mais de 50 episódios é o que o pessoal chama de makjang, por exemplo, que são as novelas que tem as histórias mais, assim, com muita reviravolta. Exato. Que as pessoas, sabe, quando tem até filme que mostra um monte de adjamã sentada vendo uma novela e elas ficam todas indignadas, xingando. É esse tipo de novela. Essas novelas mais longas, né? Até essas novelas eu tô entrando agora no Netflix. Caramba, porque não é um padrão, né? Porque a novela coreana ela tem aquele padrão de 12, 16 episódios. 12, 16, 20 ou 24, né? Quando muito longa. Mas agora tá entrando até essas que tem muitos para você ver, né? E por isso que cada vez mais esse guiazinho esse guia que a gente tá fazendo assim das novelas e tal vai ser importante para as pessoas. E uma outra última menção assim que eu queria falar, você falou no episódio da cineasta, né, da Paula Kim, Old Boy para mim é um dos melhores filmes coreanos assim. Old Boy?
É um dos melhores filmes coreanos, cara. É muito bom. É muito bom. Ele é baseado num mangá japonês. Isso, né? exatamente. Mas o filme é muito É bom. muito bom mesmo. Mas você não assistiu Lei de Vingança? Cara, não porque na época eu não consegui encontrar, mas agora com... Sabe, aqui do Bom Retiro, tinha uma videolocadora que ficava na Amazonas, com a esquina com a Guarani. Hoje ela é a hamburgueria da Vila, é uma hamburgueria do Chaves. Sim. Lá era uma videolocadora. E lá tinha vários DVD de filme coreano. Foi lá que eu assisti Lei de Vingança. Inclusive, quando a videolocadora estava fechando, a minha esposa, ela foi lá e comprou Lei de Vingança pra mim, de presente. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. Porque é uma trilogia, né? Tem o Lei de Vingança e Mr. Vingança. Isso, você exatamente. tem um DVD player? Cara, acho que nem isso as pessoas têm hoje, né? Se procurar, talvez eu encontre. Não tem um Xbox, Não, videogame pra botar? Infelizmente não. Entendi. Bom, Mas isso a gente arranja, né? Não é difícil. eu tenho DVD. Depois, se você conseguir como tocar o filme, você me fala que eu te peço o DVD. Muito legal. Tá bom? Isso. E pro meu TCC agora, tá? Uma pergunta que eu faço que eu tô fazendo uma pesquisa. Você falou várias indicações de pratos coreanos. Tem alguma sopa que você gosta? Sopa, verdade. No picor eu gosto do sundubu deles. Sundubu do picor. Do picor. Tá. E de sopas de geral, eu adoro sopas, né? Eu também eu concordo contigo, eu acho que o grande crème de la crème, né, da culinária coreana são os nossos jjigaes, né? Uhum. Que acho que realmente a galera assim, ela Jjigae são as nossas caldeiradas. exatamente, Nossos ensopados. os ensopados, né? E eu acho que a galera do Ocidente ainda não chegou a conhecer, entender um pouco do porquê que o jjigae pra gente, né, dos cooks serem tão, das sopas serem tão importantes, né? Cara, eu gosto muito de doenjang jjigae, né? Então, como é que eu posso falar de sopa de... ensopado de miso, né? De pasta de soja fermentada. Isso, kimchi jjigae também, que acho que é o clássico que tem que ter. Sundubu, gosto muito de kamjatang também, apesar de, né, fazer uma sujeira danada. Mas, pra comer? nossa, mas faz graça, é a graça. Mas faz parte. E também gosto muito de sopas em geral, qualquer... e remortang também. Remortang. Sim. Mas de indicação, então, de uma sopa específica, de um restaurante específico, o sundubu do picor. Mas todos os restaurantes fazem ótimas sopas, então com certeza se você quiser se aventurar, não vai ter problemas. O sundubu do picor, você sabe se ele se você pode escolher a base do caldo, se é frutos do mar ou se é porco, ou não, só frutos do mar? Só frutos do mar. É só frutos do mar. Frutos do mar. Legal. Bom, muito obrigado pela sua participação. Passou rápido o tempo. Não doeu, né? Não. Quanto tempo dura geralmente uma sessão? 50 minutos. Então foi quase 2 sessões aqui já. Então. Mas foi agradável, foi legal. Boa. Você deu para analisar meu comportamento? Não, porque eu não estava preocupado nisso. Né? Ótimo. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez então pela sua participação. Fica aqui o convite para a gente poder falar mais vezes no futuro de outros assuntos. Se você lembra de alguma temática que, poxa, esse mês, por exemplo, é o mês do Setembro Amarelo. Inclusive, você que está começando a ouvir podcast, está gostando de podcast, tem um podcast muito bom no Spotify chamado Como Vai Você, que é do CVV, do Centro de Valorização à Vida. Lá tem vários temas, são podcasts curtos de 30 minutos, que tem várias temáticas assim muito legal, porque nesse mês nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Dia 10/9, exatamente, é o dia da prevenção do suicídio. Exato, é um tema muito importante que precisa ser discutido, né, para a gente poder lidar com isso, né? Aquele mito de que falar sobre isso induz a pessoa a querer se suicidar é uma mentira. Inclusive tem um episódio especificamente falando sobre isso, é falar sobre o suicídio, incentivo ao suicídio, e já tá dando spoiler aqui que não. Não. Tá bom? Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado para você que ficou até o fim e até semana que vem. Obrigado.